Você está doente ou se acidentou e por causa disso está incapaz para o trabalho? Sabia que você pode receber um benefício do INSS? O meu nome é Gil Becker, eu sou especialista em benefícios do INSS e nesse vídeo nós vamos falar mais sobre isso. O benefício do INSS que nós vamos falar hoje é o auxílio por incapacidade temporária, que um pouquinho antes era conhecido como auxílio doença e muitas pessoas entendem como eu preciso me encostar no INSS. E esse benefício é devido para as pessoas que estão incapazes para o trabalho ou para as atividades habituais. Uma pessoa está incapaz para o trabalho quando ela recebe um atestado médico, um documento médico, que o médico descreve ali o nome do paciente e depois de lhe dizer qual é a doença que a pessoa tem, qual é o acidente que a pessoa sofreu, que ela está incapaz para o trabalho ou para as atividades habituais, ou ela precisa ficar afastada e precisa ter a quantidade de dias que a pessoa precisa ficar afastada do trabalho. E o atestado, ele precisa ter um prazo de mais de 15 dias. O ideal é que seja a partir de um mês, 2 meses, 3 meses, para que o INSS pague então o benefício por este período que a pessoa precisa ficar afastada do trabalho e das atividades habituais. A pessoa, para requerer o benefício do auxílio por incapacidade temporária, ela precisa ter esse atestado e com atestado ela mesma pode fazer o pedido do benefício pelo site Meu INSS, com os documentos certos, E um advogado especialista na área de benefícios do INSS, ele pode ajudar na análise desses documentos, se os documentos são suficientes e se existe justamente esses dizeres no atestado médico que é o que o INSS vai analisar para conceder o benefício. Esses dizeres da CID, que é a indicação da doença, do acidente, o nome do paciente com certeza, e essa indicação que ele está incapaz para o trabalho, que ele precisa ficar afastado das atividades habituais por causa daquela CID e não por tempo indeterminado, ele precisa ter o tempo, Quando a pessoa ela está daí incapaz de forma definitiva e por prazo indeterminado, aí seria a aposentadoria por invalidez, seria outro benefício. Seria um mais grave, Mas o benefício daí passa de um auxílio por incapacidade temporária para um auxílio por incapacidade definitiva, Que é a aposentadoria por invalidez. Existem duas categorias de auxílio por incapacidade temporária, que é aquele em razão de uma doença que te deixa incapaz, uma doença, algo que aconteceu nos teus momentos de lazer, enfim, fora do trabalho, e que dá direito ao antigo auxílio doença previdenciário, que não tem relação nenhuma com o trabalho. E existe o antigo auxílio doença por acidente, de trabalho relacionado ao trabalho, aconteceu algo no trabalho, aconteceu algo indo ou voltando do trabalho, ou em algum evento, algum trabalho que você foi enviado por causa ou para o trabalho, E daí existe então uma relação com o trabalho desempenhado e isso confere o direito à pessoa que ficou incapaz a estabilidade no trabalho por 12 meses depois que ela retorna do auxílio por incapacidade temporária. O valor do benefício por incapacidade temporária, ele é calculado com base no salário que aquele funcionário recebia, ou com base no salário de contribuição que o contribuinte individual contribuía. E ela vai receber esse valor pelo tempo que foi considerada incapaz para o trabalho. Por isso a importância de ter no atestado o tempo que a pessoa vai ficar incapaz para aquela atividade ou para o trabalho. No caso de ter relação com o trabalho, que eu já falei que tem a estabilidade, ele é um benefício para o trabalhador que teve essa incapacidade relacionada ao trabalho que ela desempenha. E quando a pessoa acaba se machucando fora do trabalho, num jogo de futebol no final de semana, ou, enfim, em casa, caiu de uma escada em casa, se machucou em casa com uma gravidade que a torna incapaz para o trabalho, ela vai ficar afastada do trabalho recebendo esse benefício, que é um valor que vai prover a subsistência dela, mas quando ela retornar, ela não tem estabilidade, então ela pode ser demitida. Agora, no caso de acontecer em razão do trabalho, a pessoa vai ter uma estabilidade de 12 meses depois que ela retornar
do auxílio doença. Tu fica incapaz de trabalho, não é bem uma escolha assim, né? É algo que acontece. Então, ou tu vai ter estabilidade ou tu não vai ter estabilidade. É algo a mais que te beneficia por tu estares trabalhando, vamos dizer, né? Isso é complicado, né? Às vezes tu fica 9 meses fora do trabalho, o teu contrato fica suspenso, o contrato de trabalho fica suspenso nesse período que tu recebe o benefício por incapacidade temporária. E a empresa precisa colocar uma pessoa no teu lugar, vai ter que treinar, enfim, vai ter que ocupar as funções que tu desempenhava antes. O contrato suspenso, ele não pode ser rescindido. Tu pode demitir no dia que a pessoa voltar. Enquanto a pessoa se recebe um benefício por incapacidade definitiva, que é a aposentadoria por invalidez, o contrato também fica suspenso. Então imagina, tu aposentou, só que de uma hora para outra tu pode voltar a ficar bom para o trabalho. Então é complicado, mas a empresa não pode demitir, daí tu fica com um empregado pendurado. E tem empresa que fecha e tem um empregado recebendo aposentadoria por invalidez. Às vezes tu nunca vai poder fechar a empresa, assim. No caso de um contribuinte individual, que ele contribui em razão de um serviço que ele presta, né? Um prestador de serviço, por exemplo, ele é um contribuinte individual. Por exercer uma atividade remunerada, ele deve pagar o INSS porque ele exerce uma atividade remunerada. É bacana essa pessoa pagar o INSS porque no caso de acontecer uma doença que o incapacite para o trabalho ou um acidente qualquer, ele vai poder acionar o INSS e receber também o auxílio por incapacidade temporária pelo período que ele ficou incapaz para o trabalho. Então é uma segurança, né? A pessoa que presta serviços se fica incapaz por causa de uma cirurgia, por causa de um acidente ou por causa de uma doença, ele não vai trabalhar e, consequentemente, não vai receber. Só que se ele estiver pagando o INSS, é uma segurança que ele vai poder acionar o INSS e receber o benefício por este período. Então, ajuda bastante. É porque, assim, ó, uma pessoa que é um empregado e ele tem um dia de trabalho, ele já tem a carteira de assinado, ele tem 1, 2, 5 dias de trabalho e sofre um acidente de trabalho, ele vai receber o benefício do INSS. Não tem uma carência. Ele não precisa ter um período mínimo de pagamentos para ter direito. O contribuinte individual já tem uma carência. Ele precisa de não é porque, comecei a pagar ontem e vou ficar doente amanhã. Ou amanhã vou no médico e daí vou ter atestado. Né? Então precisa ter um período que ele precisa pagar para receber o benefício depois. Mas o empregado não. O momento certo de procurar um advogado da sua confiança é um documento que você tenta e não consegue fazer sozinho ou tem insegurança de fazer esse pedido no INSS sozinho. Pedido com os documentos certos, ele pode demorar menos tempo e pode garantir o benefício que você tem direito, né? Vai eliminar as chances de o benefício ser indeferido, de fato. Esse é o seu caso ou de alguém que você conhece? Deixa o seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo.